Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Literatura Fora da Escola. Eu sou o professor Lucas Limberti e esse é um vídeo especial para quem vai prestar FUVEST 2016, para quem vai prestar esse ano para ingressar no ano que vem, vai prestar em 2015 para ingressar em 2016, tá certo? Nós vamos fazer uma análise aqui muito importante para você entender o esquema geral da lista de obras de literatura dos livros escolhidos para a prova, tá certo? Então a FUVEST tem uma lógica ali na escolha dos seus 9 livros, tá certo? Então são 9 livros, organiza a sua leitura para entender esses 9 livros. Então vamos pensar nessa organização, olha só. A FUVEST dividiu em 3 bloquinhos, tá certo? O bloco do romantismo, outro bloco do realismo e outro do modernismo. Se você parar para pensar, tem até uma questão cronológica, no fim das contas, ligada à questão do surgimento do romance. Desses 9 livros, 8 são romances, apenas um é de poesia. Tá certo? Então, é claro que a FUVEST quer que você entenda a lógica aplicada ao romance, tá certo? O que é o romance? Então, pensar que o romance, na verdade, surge a partir das revoluções burguesas, no início do século XIX, tá certo? Sobretudo com a perspectiva folhetinesca, ou seja, aquela substituição do mecenato, da questão da nobreza antigo e a questão da lógica burguesa aplicada à venda de livros, que vai surgir sob a perspectiva do romance folhetinesco, onde os romances românticos, ou seja, os 3 romances que estão enquadrados nesse primeiro bloco, né, o bloco romântico, vão trazer como características. Então vamos lá, vamos organizar o seu estudo e, obviamente, traçar aí uma linha de conduta analítica para a lista de obras da FUVEST, que fundamentalmente vai te ajudar aí no vestibular. Bom, o primeiro livro, nós vamos falar é Viagens da Minha Terra, tá certo? Viagens da Minha Terra, do escritor Almeida Garré. É um livro importante, um livro com uma certa dificuldade de leitura, né, porque ele tem uma série de aspectos que negam em algum ponto até o romantismo. Então pensar que o romantismo é a escola literária da primeira metade do século XIX, tá certo? Onde você tem sempre alguns processos de idealização das figuras, a constituição do herói como ponto primordial da narrativa e uma estrutura muito repetitiva, né, que funcionava no fim das contas para atender a um mercado que se instaurou sob a lógica do romance folhetinesco. Então você tem, por exemplo, a estruturazinha herói, heroína, conflito e redenção, né, uma fórmula romântica, e aí você pode utilizar isso nos 3 livros românticos. Porém, nesse primeiro livro do Almeida Garré, ele, além de utilizar essa perspectiva na novela sentimental do Carlos e da Joaninha, ele vai se valer de o que a gente chama de romance híbrido, ou seja, ele vai trazer uma série de inserções de opinião, digressão, no fim das contas, para contar um pouco da condição que Portugal se encontra numa viagem de Lisboa até Santarém. Tá certo? Um livro importante, um livro que vai dar um tom, depois de algumas outras reflexões, até do Machado de Assis no futuro, tá certo? Mas ele é um livro, você vai perceber que os livros românticos da FUVEST não são necessariamente puramente românticos. Então, o Viagens da Minha Terra tem essa questão da inserção do narrador, da digressão, questionamento do próprio romantismo. Tudo bem, estamos em Portugal, Almeida Garré, Viagens da Minha Terra. Depois, vamos para um livro brasileiro, né? Nós vamos falar do livro Tio, do José de Alencar. O livro Tio também tem essa especificidade de não ser um livro dos 3 pilares românticos, né? O pilar nacionalista, individualista, ultrarromântica e social, digamos assim, da terceira geração. Ele está entremeado ao desenvolvimento dessa primeira metade do século XIX e tem por característica uma perspectiva do regionalismo. O projeto de literatura nacional do José de Alencar é de trazer para a literatura esses espaços que até então não tinham sido trazidos para a literatura. Ele vai para o interior de São Paulo, especialmente uma fazenda que se localiza entre Campinas e Piracicaba, e vai tratar dessas relações bem estabelecidas de um Brasil oficial, né, de um fazendeiro, né, do Luiz Galvão, depois a questão dos trabalhadores, dos homens livres, enfim. Nós vamos ter a Berta e a Besita, são duas gerações que vão lidar com algumas questões conflituosas ligadas a traumas do passado. Isso é típico do romantismo. Prestar atenção na questão do zoomorfismo do João Fera e essas relações conflituosas que, no fim das contas, têm um final de redenção.
E por fim, o último livro da tríade romântica aí é o Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, tá certo? Um livro que também não é puramente romântico, porque ele estabelece aí já uma transição do que vai ser o romantismo para o realismo. Então, Memórias de um Sargento de Milícias, né, era no tempo do rei, conta a história da chegada dos primeiros portugueses aqui com a vinda da família real, conta a história do Leonardo Pataca, Maria das Hortaliças e depois a história do Leonardinho. É importante prestar atenção nesse livro, porque diz respeito à questão da ordem e da desordem, a criação do primeiro malandro brasileiro, que no fim das contas comete uma série de problemas, conflitos, e aí vai ter um final de redenção, que é o que justifica esse livro estar no romantismo. Então, o personagem que passa da desordem e vai para a ordem, tá certo? E outro aspecto é a questão cronológica também, a época de sua publicação, então é anterior ao livro que marca o início do realismo. E aí assim nós já vamos para o segundo conjuntinho de livros, os livros realistas. O primeiro livro realista, então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, tá certo? Sem dúvida um dos maiores, dos grandes livros aí da literatura brasileira, que vai trazer esse início do realismo. Então, quer dizer, o primeiro livro que vocês estão estudando na FUVEST é um livro que dá início ao realismo. E aquela história, né, do defunto autor que vai contar suas memórias, e no fim das contas nós vamos perceber uma grande crítica à instituição burguesa sobre a lógica de um personagem que, morto, vai contar uma vida, vai contar uma biografia, e no fim das contas não tem muito o que contar, né? A vida parte pela lógica das negativas. Então lembrar de Machado de Assis, as digressões, o diálogo com o leitor, a ironia, né, a entrelinha, o não dito, a metalinguagem, etc., do grande Machado de Assis. Depois, a FUVEST vai para mais um aspecto do realismo, que é a tendência naturalista. E nós vamos pensar no Aloysio Azevedo com o livro Curtiço. Então, quer dizer, dentro do realismo, há no Brasil uma tendência com o Curtiço, que segue alguns importantes aspectos vinculados às teorias cientificistas do final do século XIX, onde o espaço passa a ser preponderante no comportamento dos seus personagens, e ele vai criar o chamado romance de tese, ou seja, ele vai querer comprovar essas teorias, ou seja, o espaço degrada os seus personagens, pensar lá no João Romão, o Miranda, no aspecto social da ambição, da ascensão, e do outro lado, né, o Jerônimo, a Rita Baiana, sobre esses aspectos da ambição ligada não só à questão financeira, mas também aos instintos, a questão do zoomorfismo, o homem transformado em animal, enfim, um espaço que pressupõe a questão da degradação humana. E por fim, para terminar a tríade realista, nós temos a Cidade das Serras. Aí vamos para Portugal pensar no último livro da fase realista fantasista do Eça de Queiroz, onde depois de tanto bater na sua fase do realismo agudo em Portugal, ele tenta fazer as pazes, contando a história do Jacinto de Tormes, que sai de Paris e vai morar em Tormes, tentando equilibrar essas relações. É uma espécie de simulacro de uma ideologia onde ele tenta fazer as pazes com Portugal, tá certo? E depois nós vamos para o último conjuntinho que eu falei para vocês, que é o conjunto dos modernistas, tá certo? Os modernistas, eles estão todos na segunda geração modernista, chamada de geração de consolidação, que vai de 1930 até 1945. São dois romances ligados à prosa neorrealista, também chamada de prosa de 30. O primeiro deles, o Jorge Amado, que vai trazer Capitães da Areia, tá certo? Então, um mergulho nesse romance proletário, que vai discutir as questões sociais da Bahia do século XX, onde esses meninos são colocados, os capitães da areia são meninos colocados sobre a mercê da sociedade, precisando fazer um roubo, no fim das contas, para a sobrevivência. E do outro lado, nessa mesma prosa de 30, aí, com aspectos mais técnicos no que diz respeito à linguagem, nós temos o Graciliano Ramos, com Vidas Secas, né, contando a história do Fabiano, Sim, a Vitória, os dois meninos, a cachorra-baleia, naquele romance cíclico, né, com frases curtas, nominais, secas, fazendo uma grande crítica à questão da seca no Nordeste. E por fim, agora terminando a questão dos romances, vocês perceberam que a gente veio desde o romance da primeira metade do século XIX, aí os realistas da segunda metade do século XIX, e aí começamos com os dois livros da segunda geração modernista. Nós vamos para o último livro, que é Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Sentimento do Mundo, publicado em 1940, vai ser o único dos livros da FUVEST que não é romance, é um livro de poesia, né? Então são 28 poesias, 28 poemas
do Carlos Drummond de Andrade, que vão trazer a sua primeira colocação como escritor na sua fase ideológica, ou seja, um Drummond preocupado com as questões da guerra, né, dos totalitarismos, do nazismo, ou seja, um poeta mostrando a sua mão e dizendo assim, olha, eu tenho apenas duas mãos e todo o sentimento do mundo, eu preciso mostrar para você que é alienado, que o mundo precisa que você se desaliene. No fim das contas, o livro é um tratado dessa luta social, dessa poesia engajada do Carlos Drummond de Andrade aí em 1940, tá certo? E aí encerra a lista da FUVEST e todas as discussões possíveis. Então é importante entender o percurso do romance, destacar um pouquinho a questão do Drummond, mas entender que ele está na mesma geração do Jorge Amado, do Graciliano Ramos, pensar que a FUVEST na sua lista escolheu romantismo, escolheu realismo e modernismo. E isso, só para a gente concluir, é um viés da lista do edital da FUVEST. A questão da lista, lembrando que tem uma outra parte do seu estudo, que é a questão das escolas literárias. Não deixa de estudar também, desde o trovadorismo até a literatura contemporânea. Tá certo? Então espero que tenham gostado, que tenha valido a pena aí, e até a próxima. E hoje, excepcionalmente, nós vamos falar sobre um tema que não é literatura. A gente recebeu uma série de pedidos, mandaram e-mail pra gente, mandaram inbox no Facebook, enfim, nossos alunos pediram muito, e a gente vai fazer um vídeo sobre redação no Enem. Olha só, às vésperas do Enem nós vamos falar um pouco sobre a